Boa noite a todos. Vou pedir que todos fechem os microfones para darmos início à sessão clínica, o caso Roberto. A primeira coordenação de Cláudia Pitanga. Boa noite a todos e todas. Nós faremos hoje a nossa segunda sessão clínica do ano de 2022 da Praxis Lacaniana Formação Escola. O caso que a comissão organizadora aqui da sessão clínica escolheu para hoje nós debatermos, né, nós da comissão, eu, a Isabel Considera, a Iaci Pádua, John e Maria Auxiliadora, escolhemos para trabalhar hoje, ainda sobre os efeitos da restrição do trabalho online, será de um caso publicado, o caso Roberto de Rosine Lefort. O dispositivo usado para apresentação será o mesmo que foi usado na sessão clínica passada, do primeiro semestre, quando farei uma apresentação do caso e, posteriormente, faremos a exposição de 3 eixos norteadores do debate que nós escolhemos como muito importantes, que pontua fortemente nesse caso. O primeiro deles, a holófrase do significante na psicose, que será apresentado por Isabel Considera. O segundo, os efeitos do trabalho do analista por John Walton. E o autismo e a psicose, os desafios da clínica da infância, que será apresentado por Maria Auxiliadora. Então, antes eu vou discorrer alguns pontos do caso que são importantes para a gente, então, ter um ponto de partida para pensar nessa clínica, na clínica da psicose na infância. Então, vamos à apresentação. O caso Roberto foi apresentado por Rosine Lefort na ocasião do Seminário 1, Os Escritos Técnicos de Freud, de 1953-54, especialmente na parte chamada Tópica do Imaginário, em que Lacan trabalhava o lugar do imaginário na função simbólica. Nesse momento do seu ensino, Lacan estava propondo um retorno e uma releitura aos textos freudianos, como Narcisismo, uma introdução, Recordar, Repetir, Elaborar, Observações sobre Amor de Transferência, entre outros. Esse caso tem importância em vários aspectos no contexto desse seminário, mas principalmente na medida em que é possível discutir sobre o ato da palavra como um funcionamento coordenado a um sistema simbólico e as distinções entre neurose da psicose, né, quanto ao funcionamento do imaginário. Trata-se de um caso grave de um menino de 4 anos, institucionalizado, que foi negligenciado nos seus cuidados básicos por uma mãe psicótica, entregue ao Estado definitivamente quando ele tinha em torno de 1 ano. Tendo durante a sua tenra infância problemas somáticos e, posteriormente, deteriorizações psicológicas. Ele passou por várias instituições e chegou a Denfert com 3 anos e 9 meses, onde Lefort toma para tratá-lo. Ao fazer uma leitura do caso, vemos que ela faz uma marcação do caso, onde teriam havido fases fundamentais, como passagens que iremos procurar pontuar aqui. Porém, vale inicialmente ressaltar o comportamento de Roberto, hiperativo e com alternância com movimentos de prostração, e uma grande descoordenação dos movimentos. Essa criança só verbalizava 2 palavras, senhora e o lobo, que repetia o tempo todo, que fez com que ele fosse chamado de menino lobo, o que permitiu que Lefort pudesse situar que ele estava no significante. Lefort irá descrever inicialmente como se deu o primeiro ano de tratamento, que foi marcado por fases e que foi interrompido durante 1 ano. A fase preliminar de tratamento, que seria a primeira fase,
transcorreu com cenas de abrir e fechar as portas, as quais Roberto não suportava abertas, e gritos guturais. Tomava e rejeitava objetos e os empilhava sobre a analista. Ela pontuou 2 pontos: não ousar se aproximar da mamadeira de leite ou só se aproximar assoprando nela, e um interesse por uma bacia que, quando cheia, desencadeava uma crise de pânico. Essa fase preliminar de tratamento foi finalizada com 2 cenas marcantes. Uma cena que ocorreu na análise, em que ele, em um momento de dificuldade, proferiu em tom patético: mamãe, face ao vazio. E a outra cena ocorreu fora da análise, no alojamento, na hora de dormir, em que ele, com uma tesoura de plástico, tentou cortar o pênis diante das outras crianças terrificadas. Lefort passa, então, a descrever a segunda fase do tratamento, que foi marcada pelos gritos: o lobo, em que ressaltou-se 2 cenas, a da mamadeira e o do pinico. Lefort interpretou o comportamento que ele tinha em relação às portas, que não podia suportar abertas, ele as abria para a analista as fechá-las. Ela interpretou esse movimento com a sua história, as mudanças de lugares e dos adultos que se ocupavam dele. Fez a leitura de um princípio de destruição que havia marcado intensamente, jogando o resto sobre a analista. Ficou mudo. Indo embora, tomado de pânico. Ficou sem som. Oi? Alô? Não estão ouvindo? Estamos sim, pode repetir? Sim. Agora a gente está ouvindo, mas ficou sem som. Era bom voltar e repetir um pouco, que a gente perdeu uma parte. Eu acho que as últimas frases, Cláudia, talvez. Tá. Essa fase preliminar do tratamento, tá bom assim? Tudo certo? Essa fase preliminar de tratamento foi finalizada com 2 cenas marcantes. Uma cena que ocorreu na análise, em que ele, em um momento de dificuldade, proferiu em tom patético: mamãe, face ao vazio. E a outra cena, fora da análise, que ocorreu no alojamento, na hora de dormir, em que ele, com uma tesoura de plástico, tentou cortar o seu pênis diante das outras crianças terrificadas. Lefort passou, então, a descrever a segunda fase do tratamento, que foi marcada pelos gritos: o lobo, e ressaltou-se 2 cenas, a da mamadeira e do pinico. Lefort interpretou o comportamento que ele tinha em relação às portas, que não podia suportar as abertas. Ele as abria para analistas fechá-las. Ela interpretou esse movimento com a sua história, as mudanças de lugares e dos adultos que se ocupavam dele. Fez a leitura de um princípio de destruição que havia marcado intensamente as suas manifestações primordiais da sua vida de ingestão e excreção. Na cena da mamadeira, Roberto, deixando a porta aberta, inundou-se de leite, jogando o resto sobre a analista, indo embora tomado de pânico. Nessa cena, Lefort teve a impressão de que ele tinha engolido a destruição e a porta aberta e o leite estavam ligados. Na cena do pinico, também estava marcado por esse caráter de destruição. Roberto achava que tinha que fazer cocô na sessão, pensando que, se desse alguma coisa a ela, a conservaria. Na cena, ele estava ao lado do pinico com o cocô e folheava um livro. E ele seria incapaz de dar-lhe o cocô, mas ele sabia que ela não o exigia. Como sabia também que ele seria jogado fora, destruído. Ele escutou um barulho no quarto ao lado, ele saiu com o pinico, depositando-o diante da porta, a qual uma pessoa havia entrado, berrando: o lobo. Ela interpretou, tomando como um rito propiciatório. Ele então esconde o cocô com um papel, dizendo como uma negativa para não ser obrigado a dá-lo.
Segue-se uma agressividade em direção ao analista. Depois disso, segue-se também uma mudança, pois não só se acreditou não se acreditou mais obrigado a fazer cocô durante a sessão. Passou também a utilizar substitutos simbólicos como a areia. Lefort observou que há uma grande confusão entre ele próprio, os conteúdos do seu corpo, os objetos, as crianças e os adultos que o cercavam. Em seguida, ele entrou num estágio de ansiedade e agitação cada vez maior. Nas sessões, ele passou a se utilizar dos elementos, a mamadeira, o leite, a bacia, a água, a areia e o boneco de borracha. Em certa sessão, misturou tudo isso no pinico, junto com xixi, e entregou a ela. Há uma cena em que ele, com muito medo, quebrou a mamadeira em pedaços e, em seguida, juntou os pedaços e enfiou-os na areia dentro do pinico. Ela relata que ele estava num tal estado que o ajudou a descer, segundo ela, sentindo que não podia fazer mais nada por ele. Uma parcela de areia caiu no chão, desencadeando nele um pânico inverossímil. Foi preciso recolher os pedaços de areia, como se fosse um pedaço dele mesmo, e berrava: "O lobo, o lobo!" Ele somente se acalmou após um relaxamento diarreico, espalhando fezes por todos os lugares. Através dessas cenas patéticas, Lefort disse que começava a ter uma ideia a ideia que ele tinha de si mesmo. No dia seguinte, ele correu para a janela, abrindo-a, e gritou: "O lobo, o lobo!" Em seguida, ele viu a sua imagem refletida no vidro da janela. Bateu nela gritando: "O lobo, o lobo!" Para Lefort, ele era o lobo e, ao mesmo tempo, ele era também os elementos que colocou no pinico e os seus simbólicos do conteúdo do seu próprio corpo. Tudo isso era vivenciado por ele em estado de pânico. A areia é o símbolo das fezes, a água da urina, o leite daquilo que entra no seu corpo. Mas esses elementos são muito pouco diferenciados para ele, mas unidos em um sentimento de destruição do seu corpo. Na fase seguinte, que seria a terceira fase, muitas sessões se passaram em que Lefort fez uma leitura de que Roberto exorcizava o lobo. Parecia um possesso que, segundo ela, graças à sua permanência, pôde exorcizar um pouco de leite que tinha bebido, as cenas da vida cotidiana que tanto lhe faziam mal. As interpretações da analista, nesse momento, tenderam, sobretudo, a diferenciar os conteúdos do seu corpo do ponto de vista afetivo. O leite é o que se recebe, o cocô é o que se dá, e o seu valor depende do leite que recebeu. Já o xixi é agressivo. Havia um movimento de esvaziamento do pinico que era acompanhado de ritos de proteção, pois, ao esvaziar o xixi, tinha a sensação de que ele é que iria embora. Por isso, tentava recuperá-lo, enchendo-o de água. Berrava: "O lobo, o lobo!" O pinico só poderia ter realidade para ele quando cheio. A atitude da analista consistia em mostrar-lhe a realidade do pinico, que permanecia após ter sido esvaziado o xixi. Como o pinico, Roberto ficava, após ter feito o xixi, como uma torneira que não era arrastada pela água que corre. Segundo Lefort, através dessas interpretações e de sua permanência, Roberto introduziu aos poucos um prazo entre o esvaziamento e o preenchimento, até o dia que pôde voltar triunfante com um pinico vazio nos braços. Para ela, ele havia adquirido a ideia de permanência do seu corpo. As roupas eram o seu continente, por isso tirá-las lhe causava crises que só cessavam quando ele era amarrado. Corria possesso e berrava:
o lobo. Ao fim dessa fase, Lefort ressalta que Roberto exorcizou com ela o esvaziamento do pinico, assim como a devastação de tirar a roupa com a permanência dela, sendo o leite o elemento construtor. Ele construiu o mínimo sem tocar no passado, contando apenas com o presente de sua vida cotidiana. Uma outra fase se inicia, que seria a quarta fase, quando há uma mudança de posição, pois agora a analista é que se tornou o lobo. Segundo a interpretação de Lefort, Roberto aproveitou-se de um pouco de construção que conseguiu realizar para projetar sobre ela todo o mal que tinha bebido e, em certa medida, reencontrar a sua memória do que havia se passado com ele. Assim, o lobo passou a ser analista. Lefort aponta uma ambiguidade relacionada à transferência, já que ele precisava ser agressivo com ela, remetendo-se ao seu passado. Mas, por outro lado, é quem ele precisava no momento presente. A interpretação dela foi na direção de tranquilizá-lo, dizendo que, pelo que ele viveu, o leva a ser agressivo com ela, mas que isso não acarreta o seu desaparecimento, nem mesmo uma punição sendo mudado de lugar. Sessões se desenrolaram no sentido de analista ficar com uma mãe esfomeadora que o privava da boa comida, como o da mãe má que vai embora. A analista passou a representar todo o mal que tinha sofrido e a ser projetado nela o lobo. Em um determinado momento em que vivia essa ambiguidade transferencial de quem representava todo o mal, mas também aquela que permanecia, em um momento de angústia, ela se aproxima dele e pela primeira vez ele estendeu os braços para ela e se fez consolar. A partir dessa sessão, assistiu-se na instituição uma mudança total do seu comportamento, pois parecia que ele tinha exorcizado o lobo. Marca-se nesse ponto o início de uma nova fase, que seria a quinta, que é referida por Lefort como uma fase regressiva intrauterina de construção do seu corpo, que ele não tinha podido fazer até então, se utilizando de dialéticas dos conteúdos continentes, movimento em que ele deveria ser o conteúdo dela, da analista, mas ao mesmo tempo deveria se assegurar da sua posse do seu futuro continente. Mais à frente, utilizando de água um balde de leite, destaca-se a cena do batismo. São duas cenas, uma usando a água em que se banhou com prazer e a outra se banhou de leite e o bebeu. Segundo Lefort, o leite foi colocado fora e dentro, no conteúdo e no continente, reencontrando a mesma cena que tinha feito com a água. As fases seguintes foi apontada por Lefort como estágio de construção oral. Nessa fase, Roberto começou a vivenciar na transferência a simbiose que caracterizava a relação primitiva mãe-criança. Roberto sentava nos joelhos dela, comia, pegava seus objetos, o que foi interpretado. Porém, o seu desejo de simbiose, como deitar nos seus braços e tomar leite, entrava em conflito com seu passado, sentindo de que fosse impedido de receber dela o conteúdo de um objeto tão essencial. Mas Lefort destaca que havia um elemento complicador nessa simbiose, que era o temor à castração, pois, de certo modo, já havia um registro para ele da diferença dos sexos. Ele dividia com a analista as comidinhas como doces, mas, se apalpando, dizia Roberto, e apalpando ela, dizia não Roberto. Ela aproveitou isso para fazer interpretações que o ajudassem a se diferenciar. Essa situação da castração passou a envolver as meninas da instituição que eram atendidas por ela.
Havia um conflito, pois uma menina rompia a simbiose que ele necessitava, pois a sua sessão terminava e uma menina seria atendida depois dele. Havia um conflito nessa situação que ele se desempenhou de várias maneiras, mostrando agressividade. Lefort aponta que Roberto passou a ser capaz de dar e de receber, dando seu cocô sem medo de ser castrado pelo seu dom. Ela resume o ponto a que se chegou do tratamento, em que seu conteúdo do corpo não é mais destrutivo ou mau. Roberto é capaz de exprimir sua agressividade, fazendo xixi em pé, sem que a sua existência e a sua integridade do conteúdo do corpo sejam colocados em causa. Os resultados do teste de desenvolvimento infantil e de inteligência tiveram uma melhora. Tornou-se amigável com as outras crianças e frequentemente protetor das crianças menores. Por esse motivo, começou-se a integrá-lo nas atividades de grupo. Somente a linguagem permaneceu rudimentar, sem fazer frases, empregando somente palavras essenciais. Lefort ficou afastada durante 2 meses da instituição e o comportamento de Roberto permaneceu o mesmo, mas com a diferença de que ele conseguia exprimir de uma maneira mais rica o seu medo de perder. Na volta da analista, ele mostrou a coexistência de elementos do passado, da construção presente nas sessões e da construção presente nas sessões. Na sessão, ele esvaziou, como para destruí-los, o leite, seu xixi, seu cocô, depois tirou o avental e o jogou na água. Destruiu, assim, os seus antigos conteúdos e seu antigo continente, reencontrados pelo traumatismo da ausência dela. No dia seguinte, teve uma expressão no plano somático com diarreia profusa, vômitos e síncope. A interpretação feita pela analista, Roberto esvaziou-se completamente de sua imagem passada. Para ela, somente a permanência dela podia estabelecer a ligação com uma nova imagem de si mesmo, como um novo nascimento. Ele começou a trazer cenas de traumatismos passados ignorados por ela. Roberto bebe a mamadeira e coloca o bico na sua orelha e a quebra em seguida com grande violência. Foi possível a ele separar-se da mamadeira enquanto símbolo e se exprimir através da mamadeira enquanto objeto. Ele repetiu essa cena 2 vezes. Lefort argumenta que todas as suas fantasias orais sádicas tinham se realizado nas condições de sua existência. Posteriormente, ela se ausentou durante 1 ano da instituição onde morava Roberto e voltou grávida de 8 meses. Ele começou então a brincar com fantasias de destruição dessa criança. Lefort se ausentou para o parto e durante esse tempo seu marido o tomou para tratamento e Roberto encenou a destruição dessa criança. Ela retornou sem a barriga e sem a criança, e ela percebeu que ele estava convencido de que suas fantasias tinham se tornado realidade e que tinha matado a criança, e, portanto, ela iria matá-lo. Fica 15 dias muito agitado, até que pôde dizer o que se passava. Ela levou a filha para que ele pudesse fazer o corte. Ele se acalmou e começou a demonstrar ciúmes. Ela diz que ele ligava-se a alguma coisa de vivo e não à morte. Ela comenta ao final que essa criança havia sido soterrada pelo real. Soterrada, ela chama sobrerrada, né? E que no início do tratamento não havia nenhuma função simbólica ou imaginária, quando Lacan, ao final, intervém e diz que havia, não obstante, 2 palavras. Bom, esse é o relato do caso, né? Então, agora eu vou convidar a Isabel Considera para ela desenvolver esse eixo, a holófrase do significante na psicose. Boa noite a todos.
Lacan introduziu o termo holófrase em relação à dupla de significantes primordiais, o S1, significante mestre, e o S2, significante saber, quando estes se apresentam sem intervalo, solidificados, congelados, fundidos. Esta situação determina o que se costuma chamar sujeito holofrásico, que é diferente da situação do sujeito dividido, em que um significante representa o sujeito dividido para outro significante e deixa um resto, o objeto A. O sujeito dividido se constitui nesse intervalo entre esses significantes, que na holófrase não há, porque os significantes estão fundidos. É no seminário 11 que Lacan situa a holófrase a respeito de uma série de casos, na psicose, na debilidade mental e na psicossomática. E a partir da Conferência de Genebra, podemos acrescentar o autismo. É importante ressaltar que, apesar da holófrase se verificar nessa série de casos, isso não quer dizer que ela se apresente neles sempre da mesma maneira. Como se mostra isso na psicose? Mostra-se pela potência que os S1, os significantes mestres, adquirem na identificação do sujeito psicótico, que o deixa numa posição específica, um tipo de identificação em que o significante se apresenta numa exterioridade que é a do lugar do objeto A que não caiu. Portanto, uma identificação frente a um grande outro sem barra, em que a falta não se produziu. Sua identificação é apenas significante. É a partir disso que Lacan formula que na psicose o significante está a céu aberto. Isto, é claro, não é sem relação com o que chamamos foraclusão do nome do pai, que tem como consequência, para o sujeito psicótico, ficar impossibilitado, em relação à metáfora paterna, impossibilitado de interpretar o que ele significa no campo do desejo do grande outro. Lacan, em Nota sobre a Criança, diferencia entre a criança na posição de sintoma para os pais, que diz respeito à neurose, tal como o pequeno Hans com seu sintoma fóbico. Distingue isso de uma outra posição, a da criança, numa posição correlata ao objeto no fantasma materno, tal qual nos mostra o caso Roberto, uma posição que dificulta o trabalho analítico. Nesses últimos tipos de caso, o que nos orienta a respeito do inconsciente e do gozo no tratamento analítico são as questões do lugar do objeto A, que não caiu, as questões do grande outro, por não estar barrado, então a falta não se produziu, e o domínio do significante S1, já que não há intervalo entre ele e o S2. Nesses casos clínicos, se trabalha em termos do que se passa entre a mãe e a criança, ou melhor dizendo, entre o grande outro, materno, e o sujeito. A maneira como este sujeito está impregnado pela linguagem, pelo significante, que produz marcas no corpo, indica a incidência da lei no desejo como marca de uma encarnação, uma alucinação. Segundo Lacan, no Seminário 1, o caso Roberto nos dá o privilégio de vermos a encarnação dessa marca, pela função que tem o supereu na linguagem. O supereu se mostra nesse sujeito reduzido à própria palavra, sendo a um só tempo a lei e sua destruição. A lei está reduzida a uma coisa que não se exprime pelo tu és ou pelo tu deves superegóico, mas pela total identificação à figura feroz ligada a traumatismos os mais primitivos. Nesse sentido, a interjeição "o lobo", que Roberto grita,
mostra-nos uma palavra reduzida a seu caroço, sendo que é a partir dessa palavra, dessa interjeição, o lobo, que a própria palavra pôde tomar lugar para aí construir algo, ou seja, o tratamento possível da psicose. Roberto gritava, senhora, gritava, o lobo, seus S1, significantes ambos, dominantes, sem intervalo com seu par ordenado, o S2. Vemos o sujeito completamente absorvido nessas holófrases, nos significantes mestres do grande outro absoluto. Segundo Rosini, em seu artigo, o S1, o sujeito e a psicose, para Roberto, somente se faria possível que o S2, o saber, viesse a se situar no grande outro, produzindo algum espaço entre os significantes tão primitivamente fundidos. Só seria possível algum espaço aí nesse S1 e nesse S2 fundidos por meio de sua voz, por meio da voz de Rosini. Diz ela que, no caso Roberto, isso levou tempo para se introduzir, para gerar algum espaço nesse intervalo tão ferozmente fundido. Segundo Rosini, um tanto de fala pôde se introduzir no dia em que ela pôde lhe dizer que ele se esvaziou de todo mal, no dia em que ela lhe falou de sua boca e da fala que ele não podia dar, já que nada tinha recebido, no dia em que ela lhe falou, agora você vai poder dar a fala por essa boca que aprendeu a conhecer pela minha fala. Bom, agora é o John, né? Vem John. Bom, vou falar um pouco sobre os efeitos do trabalho do analista. Falar um pouco mais, né? Bom, qual é a pertinência da presença da psicanalista dirigida a uma criança psicótica como Roberto? Rosini relatou que se propôs a tentar um tratamento analítico, ainda que sem garantias. Há uma frase de Lacan que diz: se a experiência analítica nos mostrou alguma coisa, foi mesmo que toda relação interhumana está fundada numa investidura que vem do grande outro. Com o laço analítico não é diferente. De fato, o trabalho desse caso e seus efeitos se apoiam em dois traços do grande outro: a permanência da analista e a interpretação. Destacarei ou enfatizarei algumas passagens do caso que o ilustram. Na fase preliminar, a analista introduz sua presença. Atenta a Roberto, permite que ele a tome como um objeto da realidade, ele é escutado por ela, inclusive produz um significante no real, que é mamãe face ao vazio. Então, com a entrada do grande outro, sustentado pela analista, foram instaladas as sessões de Roberto. Na segunda fase, Roberto começa a endereçar à analista o significante o lobo, que é o pivô da linguagem de Roberto, e sua manifestação marca uma virada da primeira para a segunda fase. Ocorre também que Roberto começa a demandar que a analista testemunhasse alguns outros comportamentos que expressam esse princípio de destruição característica do grande outro que o havia marcado em funções importantes do seu corpo, e Roberto também começa a demandar a permanência desse grande outro suportado pela analista. Ele sente que para isso, para que haja essa permanência, ele precisa dar ao grande outro alguma coisa em troca. Ele começa a oferecer algo produzido por seu corpo. Segundo o analista, Roberto acreditava-se obrigado, no início do tratamento, a fazer cocô na sessão, pensando que, se desse alguma coisa a Rosini, ele a conservaria. Porém, ele era incapaz de ceder o cocô para a analista porque ele não conseguia se separar das fezes sem ser tomado por um sentimento de que seu corpo seria destruído junto. Então, o grande outro passa a ter uma presença devastadora, porque o superego se apresenta com toda a sua força. Então,
Roberto sentia que deveria ceder seu cocô ali nas sessões. Mas, para se defender disso, ele passa a esconder o excremento, né? A analista faz uma interpretação, incluindo que ela, a analista, né, não exigia dele o cocô, suportou ser objeto de uma agressividade transitória e, com isso, esse sentimento de obrigação de dar as fezes para a analista cedeu. No entanto, o sentimento de Roberto de que deveria dar algo ao grande outro permaneceu. Então, ele não era capaz de ceder o cocô, mas ele começa a fazer substituições simbólicas, o xixi, a areia, o leite, né? Ao mesmo tempo, apresenta-se uma inconsistência desse corpo de Roberto, porque há uma confusão entre ele e esses objetos, entre ele e o outro, né? Mas ele mistura esses objetos e confia tudo isso como um todo, né, para a analista. Isso produz um fortalecimento da transferência, né, e esse fortalecimento decorre do modo mesmo como ele procura responder ao que ele sente que é a demanda do grande outro, né? Porém, esse modo de responder essa demanda tão imperativa que ele sente que se impõe sobre ele, faz surgir um grande medo, uma atitude de destruir esse todo, ele despedaça, ele quebra, né, os objetos, e aí ele regride, né? Mas essa regressão e essa angústia permite que a analista possa ver claramente essa imagem do lobo, que é uma imagem significante com a qual ele se representa a si mesmo. Então, a partir daí, Roberto começa a constituir seu corpo, né? O lobo, essa exclamação, esse significante, imagem, ele se representa com isso, mas, ao mesmo tempo, ele é a série de objetos que estão em contato com ele na vida cotidiana, e isso vai se apresentando nas sessões. A permanência de Rosine e suas interpretações possibilitaram a Roberto fazer algumas mudanças na sua relação com o lobo, a simbolizar os conteúdos do seu corpo, a exorcizar o lobo, né, transferindo esse significante para a analista, né, e de modo que ele vai podendo começar a diferenciar, não sem as interpretações da Rosine, né, os conteúdos do seu corpo do ponto de vista afetivo e se diferenciar, ainda que de forma precária, desses objetos. Quando o Roberto exorciza o lobo, ele tem uma mudança de comportamento, ele regride também, mas ele regride de uma outra maneira, que é no sentido de formar o eu corporal dele, né? E a Rosine, nesse momento, pode transmitir para ele um par mínimo de significantes, que é o conteúdo e continente com a qual ele começa a fazer ali um esboço de dialética em relação ao corpo dele, ao corpo de Rosine, ao corpo dele e aos objetos. Nesse período, ele simbolizou a ligação dele com o analista, né, que foi sustentando essa imagem de lobo, quando ele transfere essa imagem para ela, mas foi sustentando outras imagens maternas, como a mãe esfomeadora, por exemplo, né? Ele pôde recordar, ele pôde atuar, elaborar fantasias primitivas, recordar no sentido da atuação, né? Não que ele se lembrasse dos traumas primitivos, mas ele começa a elaborar essas fantasias primitivas, e inclusive elaborar uma fantasia de nascimento, e num gesto de autobatismo pôde dizer seu nome originário, Roberto, né? Então, esses são alguns efeitos do trabalho da analista. Ao dar lugar ao grande outro, que investe o sujeito como alguém que pode e deve responder algo de si, Rosine possibilitou a Roberto que ele reduzisse essa força de o lobo sobre ele, né, e de modo a dar mais consistência e delimitação do seu corpo diante de objetos um pouco mais simbolizados, e recuperasse, pelo menos momentaneamente, o seu nome de batismo. Então, a próxima é Maria Auxiliadora. Auxiliadora, abra o seu som, por favor. Eu vou falar sobre autismo e psicose, desafios na clínica da infância. No tratamento com pacientes com sintoma autista ou psicótico, o desafio para o analista, a princípio, está relacionado à transferência possível de vida ser constituída entre a criança, o analista e os pais, de maneira diferente.
Até podemos dizer isso em relação a qualquer que seja criança que venha trazido para uma análise. Porém, as particularidades apresentadas por esses pacientes, são autismo e psicose, são mais problemáticas e desafiadoras. Em psicanálise, consideramos que, efetivamente, é numa etapa precoce que se cristaliza o sintoma na criança. Se a época da criança é efetivamente decisiva para isso, como não relacionar esse fato à maneira como analisamos, quando aparece o sonho, o ato falha, a maneira como a criança chega, o que diz, como diz, se consegue sustentar seu olhar ao falar ou não, se não quer falar, o que fala. Isso está desde Freud, ou seja, a descoberta das operações inconscientes e higiene do sintoma. O homem é captado pela imagem de seu corpo. Esse ponto explica muitas coisas e, em primeiro lugar, o privilégio que essa imagem tem para ele. Seu mundo, aquilo que ele tem em torno de si, ele, o corpo, reifica. Ele o faz coisa, a imagem de seu corpo. Isso tem uma base, e no caso do autismo, está diretamente ligado ao olhar da mãe para ele, o olhar significante. Neste caso, o autismo, esse olhar é vazio, não significante. E é pela via do olhar que o corpo ganha sua importância desde então. Não só o corpo, mas também. Importa dizer que é sempre com a ajuda de palavras que o homem pensa. E é no encontro dessas palavras com seu corpo que alguma coisa começa a se esboçar. A condição fundamental para que uma análise possa ocorrer não é outra que a função desejo do analista, parte daí. E a análise com a criança inicia após o atendimento aos pais. O que dizem em relação à criança? Qual a queixa? Qual a posição de cada um diante do que diz? Na concepção elaborada por Lacan, o sintoma da criança acha-se em condição de responder ao que existe no sintoma na estrutura familiar. Dizemos que a criança ocupa o lugar do falo para os pais ou não, como no caso da criança autista. Quanto ao sintoma da psicose ou autismo, existe uma diferença estrutural, embora em alguns casos uma criança autista possa vir a desenvolver um sintoma psicótico como saída. Importa, ao receber nosso pequeno paciente, não se precipitar em classificações nosológicas, mas sim escutá-lo, observá-lo, sem pressa de diagnosticar. O sintoma vem a se constituir no percurso de uma análise, dependendo de como se estabelece sua relação com o analista, que é o que nós estamos trabalhando com o Roberto. A transferência importa não ter pressa. Vai depender como ela vai se estruturando, pois somente através dela é possível identificar com que estrutura sintomática estamos lidando nesse sujeito. No caso do paciente autista, essa criança não recebeu do outro, da mãe, o olhar significante, falta aquele olhar que não é vazio, mas transmite um valor significante, é o momento da fala, cadê o neném da mamãe? Já no caso de uma psicose, podemos dizer que ela vem a se estruturar devido a uma falha na ordem do pai, esse que tem um título no bolso, o pai que interdita a mãe em relação ao filho, possibilitando um lugar para um grande outro, que, colocando limite, pode delimitar o que ele quer. Na psicose, percebemos um pai fragilizado em sua posição discursiva. Falamos neste ponto que há uma falha da função paterna enquanto interdição à simbiose com a mãe, da criança com a mãe. Na prática, com o paciente autista, por não ter um eu constituído, mas sim despedaçado, ele não suporta o lugar do outro enquanto dirigido a ela. Então, a possibilidade de um trabalho neste caso é ocupar um lugar, como Lacan chama, de secretário do alienado. Está lá, mas não está. A criança, em vez de recusar, aceita a presença deste modo. Em relação à criança com sintoma psicótico, a interdição, um não,
pode vir a desencadear uma crise. Nesse caso, não só a criança, né? Nesse ponto, não se trata de fazer suas vontades, mas poder estar ao seu lado, acompanhando como secretário do alienado, que pode vir a se constituir no que diz ou não. O caso do Roberto é de fundamental importância para nos indicar de que se trata uma análise com criança grave. Esse é um caso bem grave, eu falei, mas de uma maneira geral, se bem que a psicose e o autismo são considerados em sua gravidade. Então, trata o quê? De que, se não aceitar o desafio, apostando no que se constitui do que ficou como marcas em sua história, em termos que parecem sutis, mas são fundamentais para poder operar, avançando numa possibilidade de saída do sofrimento do qual se encontra assolado. Um desafio nesse trabalho é apostar que, além do que é este corpo, os nervos, a química, o remédio, estamos diante de um sujeito da fala, mesmo que fale precariamente. E, se não o faz, depende de que o analista invista numa aposta que segue uma lógica descoberta desde Freud e seguida por Lacan, e aponta que, antes mesmo de vir ao mundo, essa criança já existe ao ser falada, desejada ou não. E isso tem consequências e sérias. É preciso ter paciência, é preciso ser paciente de um analista para poder engendrar esse trabalho. Eu falei em termos mais gerais, né? Mas isso é a base, né, que nós vimos na exposição da Cláudia, no trabalho de Isabel e de John, em relação a esse paciente Roberto. Acabei. Pessoal, a partir de agora, o chat já está aberto para as inscrições. Quem tiver presencial também é só se manifestar, que eu coloco aqui na lista, ok? Estamos aguardando as inscrições. Enquanto o pessoal se anima, né, a fazer as inscrições, eu só queria fazer alguns comentários, né, da riqueza desse caso, o que suscita assim, de discussões em termos, por exemplo, das diferenças entre autismo e psicose, a importância do fio que se colocou como possibilidade, que foi marcada por duas palavras que ele falava, então é isso que garantia uma possibilidade de trabalho, né? E um outro ponto assim que me chamou muita atenção enquanto eu estava tentando marcar essas passagens, né, do caso para poder trazer para vocês, o quanto ela insistiu assim, o importante era a minha permanência, era a permanência da analista. E aí isso me colocou uma questão, porque assim, de que permanência é essa que se tratava, uma vez que o analista falta, né? Ela saiu, ela teve férias, ela se ausentou para ter bebê. Então, de que permanência que se trata, né? Eu achei importante isso. Se não se trata de uma permanência discursiva que marcou pela fala, né? Alguns mapeamentos importantes ali, que começa a circunscrever esse corpo, que começa a circunscrever esse imaginário para essa criança. Enfim, eu não tenho a resposta, mas achei importante assim, colocar. Né? Então, Márcia, pode abrir seu microfone. Oi, boa noite. Cara, eu fiquei tão chocada com a leitura desse caso, eu não cheguei a ler todo, né? Eu comecei a ler tudo, eu chorei, porque como esse menino sofreu, e eu queria fazer uma pergunta, porque no final, essa história aqui deles traduzir mãe esfomeadora, não, a palavra usada é uma mãe que priva de comida. Eu não sei se existe uma palavra em português para isso. Em francês é affamante, mas em português eu não conheço uma palavra desse tipo, né? Mas ela foi pesquisar
porque ela achava muito estranhas certas coisas, né? A Rosine, ela foi pesquisar para ver o que tinha acontecido quando ele fez uma operação chamada antrotomia. Aí eu fui pesquisar também, ver uma operação por causa daquele problema, lembra que ele tinha, lá no início eles falam no problema que ele teve no ouvido, né? E, claro, aquilo deve ter ficado ali, aí causou bactérias e tudo. E esse menino, foi feita uma operação, uma cirurgia nele, sem anestesia, entendeu? Uma coisa assim, monstruosa. Eu gostaria de saber se isso, porque eu acho que isso, afinal, mostrou por que ele tinha aqueles problemas, né? Mas eu queria saber se esse tipo de trauma que ele sofreu ali eles fazendo a cirurgia, que enfiou aqui na orelha dele, entendeu? Ele tinha um problema aqui no ouvido, né, lá. E sem anestesia, com a mamadeira enfiada na boca, uma mamadeira com água, com açúcar, enfiada na boca, entendeu? Uma coisa assim que é do horror, é do horror. Eu gostaria de saber se isso pode ter causado esse... Além, claro, ele teve aquela mãe que não dava comida para ele, né? A mãe afamante, eles chamaram aqui de esfomeadora, é a mãe que não dava comida, que privava ele de comida. Ela era psicótica, não é? Então, esperar o quê, né? Também, né? Eu gostaria de saber isso, mas eu fiquei muito chocada, cara, eu fiquei muito chocada com essa história. Nossa, eu gostaria de não ter lido, entendeu? Porque eu fiquei realmente... Obrigada. Márcia, o que me ocorre dizer aí, vou dizer alguma coisa para a gente continuar discutindo, o que me ocorre é que foi a Rosine Lefort que foi buscar essa relação, né? Porque ela diz que ele foi recuperando fatos da história dele, porque ele não podia falar nada da história, né? Então, na verdade, também é interessante, como no caso dessa criança, como é que o analista está de uma maneira na transferência, né? Como ela disse, foi ela que lhe disse, né? Foi por minha voz que você agora tem para dar a sua boca e a sua fala. Isso que eu falei na minha parte, né? Mas nessa aí a gente também vê que nessa situação da transferência com um paciente psicótico, é a analista mesmo que fica nesse movimento de buscar, talvez, o que, se ele fosse neurótico, isso podia aparecer, né, como a cena fantasmática, essa cena primária, a cena no grande outro, né, alguma coisa que se constrói dessa maneira. Olha como é que o analista fica de uma maneira diferente no caso da psicose, né, porque é ela que vai buscar as relações e traz isso que é da história dele, né, já que ele mesmo não podia muito falar dessa história, não só pela idade, acho que não é o caso de todo psicótico, como eu disse, cada psicótico não se aplica a coisa direta, né? Os psicóticos são diferentes, os neuróticos também têm diferenças entre eles, né? Os autistas também são diferentes, mas no caso desse menino tão seriamente comprometido, né? Lá vamos dizer assim, no mais básico da estrutura, né, como é que a analista, né, lá pela função de desejo dela, do desejo do analista, né, nessa situação na transferência, é ela que faz os movimentos, né, de encontrar algo, né? Como ela disse, é pela voz dela que alguma coisa... Claro que não é assim que ela disse para ele e ficou. É isso que vai operando no próprio caminhar desse tratamento. Na verdade, a gente pode dizer também que fica dito. Não é que ela disse para ele, então, né, não é assim que funciona, né? Mas é um movimento bem diferente do tratamento com o psicótico, sendo que, no caso dessa psicose, é uma psicose gravíssima, né? Não acho que é o mesmo com todo paciente que tem psicose. Eu queria falar uma coisa. Eu estava torcendo para que alguém falasse sobre isso, né? Porque foi exatamente a parte que eu cortei do texto, porque estava grande, né? Na verdade, assim, me parece que ele atuava esse sofrimento. E, na verdade, também não foi só a questão da cirurgia muito dolorosa, sem anestesia,
que ele enfiaram uma madeira açucarada para abafar os gritos. Ele passou por várias instituições, ele não teve alguém que ele pudesse ter de referência, ele teve vários problemas de saúde e ele permaneceu num local, pelo que eu entendi, que era invasivo. Como ele tinha muitos problemas somáticos, ele permaneceu nesse lugar onde a forma de tratamento das crianças eram essas, né? Então, ele não sofreu só esse tipo de cirurgia, né? Ele sofreu outros tipos de maus tratos. Ressaltando que era uma mãe psicótica, né? Que ela fica com ele até os 5 meses, né? E tentam entregar, ele volta desnutrido e tentam entregá-la de volta. E me parece que esses pedaços, ela diz assim, que tudo que na verdade seria uma fantasia sádico, né, oral, ele vivenciou no real, né? Então ele tem um real avassalador para ele, né? Então o que ele encena não são fantasias, ele encena aquilo que ele vivenciou de alguma forma, né? Então tem um real ali que convoca uma fala, uma entrada de um imaginário, de um simbólico para fazer isso se movimentar, né? Então tinha ali algo de um real para ele, totalmente dessa forma, né? E eu estava torcendo para alguém falar sobre isso. Então não foi somente a cirurgia e não foi somente o fato dele ficar desnutrido, né? Uma série de referências que acho que Dora quis ressaltar isso de uma forma bem primitiva. A criança precisa ter alguém ali, algum grande outro ali, né, para essa minimamente se estabelecer algo ali de humano, né, que passa pela sobrevivência em primeiro lugar, que ele não teve, né? Então é muito pior, infelizmente, né? Podemos e claro, tem o valor da Rosine também, né? Eu estava lendo, li um pouquinho sobre ela, que ela insistia em que a análise não é de crianças, mas de sujeitos, né? Então, ela fazia análise com crianças, né? Eu acho que ela se restringia a crianças só, né? E análise lacaniana, né? E muito, muito interessante, muito importante, né, isso. Mas eu realmente fiquei chocada, cara, foi assim, nossa, impensável, uma coisa impensável. Obrigada, tá? Só queria acrescentar que realmente a Rosine tem todo esse valor, porque foi só por conta da insistência dela, como a Isabel falou, da permanência dela, que ele pôde começar a retirar isso do silêncio, né, de algum modo, seja atuando, seja elaborando essas fantasias primitivas, né? Porque ela deu suporte para que esse simbólico que veio dela, né, pudesse começar a se estruturar para ele, né? Coisa que ele não tinha tido até então, né? Apesar de ter passado por tantas instituições, né? Sim. A gente pode dizer que a Rosine, ela deu lugar a ele, ela seguiu o tratamento com ele, ela insistiu, porque que caso difícil, né? Como que é difícil, assim, essa criança, sintoma grave, né? Com essa história, as marcas que ficaram para ele, e o trabalho da Rosine, né? Assim, como que nos ensina? Então, até o que eu coloquei no meu trabalho, que eu tomei de Lacan, né, principalmente, né, na Conferência de Genebra, 2 notas sobre a criança e vários, é o que fala dessa base aí, né? Mesmo alguém, não sei se foi Manuela, alguém perguntou se a diferença do autismo e a psicose. A diferença é que no autismo, porque a criança para se constituir enquanto um eu, né, é preciso um referencial do outro. Esse outro é parte dessa função materna, né? E Lacan fala, em parte, isso quando trabalha o estagia do espelho, essa constituição significante do olhar, né? E como se passa a transmitir isso para a criança. Tu és o meu neném, não tem referencial, é vazio. No trabalho com criança,
né? As mães, assim, são aquelas mães, assim, nunca atendi a criança que a mãe não fosse uma mãe deprimida, mas deprimida com o olhar caído mesmo. Não é a coisa fenomenológica, é alguma coisa desse sujeito que não passava, que não transmitia para a criança. E tem todos esses efeitos que a Rosine trabalhou também, né? E já na psicose, a questão é em relação a essa função paterna, essa que interdita algo que vá entremear a relação da criança com a mãe, que vai colocar um corte, no autismo não tem, né? Isso não tem essa interdição, né? Assim, falando a grosso modo, e quero ser breve, porque acho que a Si quer falar também. Então, podemos passar para o próximo? E a Sim. Cia? E a Cia? Boa noite. Eu achei ótimos os casos, mas a cada fala me vinha uma frase inicial desse capítulo, né? A cada trabalho de vocês vinha essa frase de Lacan, que está logo no início do capítulo. Ele diz assim: a alma do nosso aprofundamento é a ideia seguinte: o que, numa experiência, é sempre o mais bem visto, é o que está a uma certa distância. E quando a gente lê essa frase, a gente imagina, num caso tão severo, né, como esse, como é que ele está trazendo essa questão, porque ele começa em relação a trabalhar a resistência e a transferência. Nessa severidade do caso, como é que essa analista, né, por se sustentar por um certo desejo, pode sustentar essa distância, né, entre a resistência e a transferência, e tirar desse caroço da palavra dona, senhora, sei lá, em um lugar está senhora, no outro está dona, né? E lobo, né, pôde desdobrar isso para que isso pudesse, de uma certa maneira, relançar, né, esse imaginário e esse simbólico, de forma que ele pudesse ter algum movimento enquanto falante, né? E como vocês falaram, essa coisa dela sustentar ali, se manter ali, né, enquanto aquela que podia emprestar essa voz, né, porque quando ele diz o lobo, ao ver a sua imagem na vidraça, né, ela poder trazer uma interpretação a ponto dele poder, em breve, num outro movimento, colocar a ela como lobo. Então, desdobra a questão de uma maneira impressionante, né? E acho que é nessa coisa que Lacan começa essa aula 8 do Seminário 1, falando da importância da resistência e da transferência numa distância que precisa ser colocada, porque sem essa distância não há possibilidade de uma experiência, né? Não sei, achei, a cada vez que vocês falavam, me voltava isso. Eu ia até falar de outra coisa, que era em relação, estava pensando nisso também, porque ele fala em relação ao ato, né? Ele tem uma preensão da coisa que ele não chega ao ato, né? E aí ele precisa retornar todo o movimento dele. E ele fala de um déficit em relação, eu fiquei pensando em perguntar a vocês o que vocês pensaram em relação à questão do corpo, né? Porque na Conferência de Genebra ele traz a questão desse corpo como que em déficit, né? O corpo do sujeito no autismo, né? Uhum. Ele vai caminhar, ele pensa numa esquizofrenia, numa coisa assim. Mas ele fala na Conferência de Genebra desse corpo em déficit em relação ao autismo. Gente, eu estou falando muito, né? Então... Uhum. Então, podemos então passar para o próximo? Ah, tá. Só um momento que a Cláudia vai comentar. Você estava falando, né, desse corpo, né, no autismo e na psicose, né? Se a gente pensar nesse caso, ele não tinha um corpo constituído, né? Ele estava aquém do estadio do espelho, né? Em termos, se a gente pensar nesse ponto, assim, do estadio do espelho, ele talvez tenha feito aí exatamente isso, essa passagem, né?
E acho que a gente chegou a discutir isso, não sei se foi a Isabel que falou, que talvez uma direção de trabalho seja mesmo constituir aí uma psicose, né, que possa se constituir uma psicose aí, se é um autismo, né? Isso me lembra também, não sei se cabe assim, mas nessa época que ele trabalhava essa relação do simbólico e do imaginário, tem um certo momento que Lacan fala assim que o que se passa no imaginário, ele é algo como um reflexo do que se passa no grande outro. E o caso no Roberto, no início do caso, Rosine fala que os comportamentos dele e a linguagem eram descoordenados, né? Então isso diz de como estava o grande outro para ele, um grande outro assim descoordenado, com essas falas, esses holofraseios, né? Como a Isabel trouxe, né? E realmente é impressionante a possibilidade que ela tem de acompanhar esse menino, né? Porque realmente, como a Márcia falou, assim, encontrar esse menino uma primeira vez deve causar uma angústia, né? Significativa. Né? E como suportar a angústia, né? A Rosane fez através da permanência e interpretação, né? Ela pôde dar essa distância para poder ser também objeto desse endereçamento, porque ela começa testemunhando, né? Ela começa o caso numa certa distância em relação a ele. Ela vai testemunhando a forma como ele se comporta. Aí, num outro tempo, ele começa a endereçar os comportamentos e a produção para ela. Então, ela tem essa possibilidade de se colocar numa boa posição também em relação ao olhar, em relação ao espaço também, né? Eu preciso falar alguma coisa em relação à minha fala anterior. É só uma ressalva que eu acho importante, porque eu falei de pai, de mãe. Para nós, isso enquanto função. A mãe pode funcionar enquanto a função paterna, o pai pode fazer essa função, a mãe, em relação a esse reconhecimento enquanto alguém na criança. Isso é muito importante para não ficar no pragmatismo, né? Porque não é por aí. Tá bem? Eu tinha outra coisa para falar, mas acho que dá para passar. Podemos passar para o próximo? Próximo inscrito é Manuela. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta, a primeira pergunta mais especificamente para a Isabel. Isabel, você traz, né, a diferença da função aí do S1 e do S2, e me parece que, no caso Roberto, né, há uma problemática aí que talvez tenha justamente efeito no manejo do tratamento. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. E a outra questão que a Cláudia trouxe agora, né, no tratamento com o autismo, a possibilidade aí de uma psicose se constituir, né? Também queria que vocês pudessem falar um pouquinho mais sobre isso, porque, enfim, quando eu leio, né, sobre psicose, autismo, muito se diz sobre o atendimento e o manejo nessa via, né, nessa direção. Bom, Manuela, quando aparece casos de holófrase, e no caso dele era severíssima, mas, como Lacan diz, não da mesma maneira em todos os psicóticos, nem na psicossomática, nem no autismo, nem no... O outro é a debilidade mental, né? Quando isso aparece, a constituição da demanda analítica, tipo a do neurótico, não vai se constituir por aí. Então, o que faz ser possível um trabalho com pacientes assim, que Lacan mesmo diz que é difícil, né? Então, tem uma dificuldade. Nesse sentido, a gente está... realmente, a Rosine foi impressionante, porque essa criança devia assustar, né? A angústia, como o João falou, pela situação que ela estava, mas esse paciente também tem que ser muito valorizado, porque na situação que ele estava, conseguir algo, né? E logo ali, de início, não se sabe bem, eles discutem no seminário 1 o que seria esquizofrenia, Lacan tende à esquizofrenia, um outro lá, Lang, falou de um tipo de psicose, mas depois a Rosine, em 1983, quando saem outros artigos, é concluído que ali era uma psicose. Agora, no caso do tratamento, é totalmente diferente, inclusive a questão se há transferência,
ela não se passa da mesma maneira que a transferência no neurótico, que a entrada na análise está em relação a essa divisão, que na verdade vai ser sempre uma resistência na própria análise do neurótico, uma resistência à própria divisão, né? A coisa que sutura a própria divisão, mas ali no lugar da divisão, porque a leitura é um significante para outro significante, produz o sujeito dividido no nível que ele pode se dividir, e claro que faz uma diferença que tenha resto, porque quando não tem resto, como é que vai operar com o tal do objeto A? Né? Nesses casos, também estão os mesmos elementos, porque está lá o objeto A, de que maneira? Não caído. Então, o que é que acontece? O grande outro não está barrado, não tem falta. E o que é que acontece? O S1 e o S2 não estão separados, eles estão fundidos, o que aparece é um S1, um mestre, por exemplo, é totalmente diferente na análise do neurótico. Pela construção do fantasma, ele chegar a destacar S1s, que tem que produzir S1 na análise, no caso do paciente neurótico, é totalmente diferente do que quando você recebe um psicótico. Porque quais são os S1s? Se a gente pensar em Schreber, que era um psicótico, que era juiz, imagina, né? Totalmente diferente. O que a gente poderia apontar como significantes S1? Onde estava a holófrase? A gente talvez na mulher de Deus, né? Porque tinha mulher, tinha Deus e tinha o delírio, a metáfora tal delirante, que alguém chama assim, não é metáfora paterna, mas é a metáfora delirante que lhe deu estabilidade em termos da mulher de Deus, né? Que ele constrói todo aquele delírio para a mulher de Deus e lhe traz ali alguma estabilidade. Na última aula que Cláudia deu sobre trabalhando Schreber, né, ela traz o sol, né, também com alguma coisa ali de um S1 que estava ali funcionando para ele. Mas vê que não vai no tratamento analítico, não está da mesma maneira que o neurótico. No caso, o Schreber nem tratamento analítico fez, diferente do Roberto, que teve a Rosine. E também a analista realmente foi, vamos dizer assim, deve ser uma analista alegre com o trabalho dela, né? Pôde ficar ali, como diz Lacan, a locução, uma locução que ele fez num congresso de psicose, que se tem aí alegria não no sentido do, sei lá, do ideal do estadio do espelho, alegria no sentido de sustentar um trabalho, né? Ela se manteve ali, né? Mas parabéns também para esse paciente, né? Porque ele tinha ganas de alguma maneira se livrar daquilo, né? Porque não vai uma coisa sem a outra, né? A Lacan até pergunta de que lado está. É que não tem, na verdade, na intersignificância que essas coisas, isso que a Yaci estava falando de certa distância, é porque é na intersignificância, não é? Não é porque a Rosine é uma pessoa muito legal, uma pessoa paciente, não, é porque ela tem desejo do analista. E do lado do paciente precisa também ter alguma aposta muito forte para seguir, né? Bom, já estou falando demais. Manuela, me parece que, de alguma forma, o Lacan aponta isso, né? Nessa clínica do autismo e da psicose, e a minha clínica aponta também. Quando a gente fala do autismo, autismo, né? Não é esse espectro do TEA que a gente hoje vê aí uma série de quadros que hoje são nomeados dessa forma. Mas a gente está falando desse autismo onde não tem um corpo constituído, né? Onde tanto que se pensa em esquizofrenia porque o corpo está despedaçado, né? Não tem ainda essa passagem pelo estadio do espelho, né? Onde o sujeito ele fica na condição de objeto, né? No campo do desejo do outro. Então, me parece que não é à toa que se trabalha com espelho, com criança, né, com esse tipo de criança, e poder fazer essa criança se reconhecer lá e poder fazer uma nomeação, vai nessa direção. Me parece que quando se constitui uma psicose, há uma possibilidade para essa criança muito maior, né, ainda que de uma forma muito peculiar. Estou falando aí da paranoia, né? Porque me parece que a possibilidade de fazer laço social é muito maior, né? Existe uma condição em termos da constituição aí, desse sujeito que dá uma condição maior de laço social para essa criança, né? Eu acho que o caso Roberto. Ele pôde ser inserido, inclusive, nos trabalhos de grupo, né? Algo se constitui ali para ele, minimamente,
numa determinada posição em relação ao próprio significante, né, que dá uma condição melhor para ele ali de fazer laço. Eu acho isso fantástico, isso já faz muita diferença na vida da criança, assim, né, de existência para ela. Podemos, então, passar para a próxima e última, é a Laura. Ela pediu para falar também. Você também? Ah, desculpa, não é a Laura última não, tá, gente? Depois da Laura tem mais uma. Oi, boa noite. Sei lá, eu fiquei pensando um monte de coisas, mas agora dá? Com as coisas que foram trazendo, além do caso, não? Porque eu me pergunto, que a Dora falava do lugar do analista como secretário do alienado, mas eu acho que a Rosine, se bem não coloca exatamente quais intervenções ela fez, ela diz que interpreta. E então, ela coloca palavras, sim? Não é só prestar o corpo como ela, porque também ela presta o corpo. O menino, o Roberto, joga nela leite, água, xixi. Digo, não qualquer analista, por mais desejo de analista que tenha, se doa ou se oferta para isso. Sim? Tem que ser alguém... Sim, mas ela possibilita aí, oferece o corpo que esse menino não teve uma mãe aí, pelos motivos que fossem. A gente não está julgando a mãe. Essa mãe não podia fazer de mãe. Além de toda essa história terrorífica de 25 instituições em 3 anos e pouco. Bom, então, me pergunto, a que a gente chama de essa função de secretário? Não? Me veio essa pergunta. E, por outra parte, com a questão que a Cláudia trazia, a permanência, eu acho que não é só a permanência do significante. Está isso, mas ela está aí, porque ela falta, mas volta. Então, a permanência não é estar sempre, é que com idas e voltas ela continua, né? E a gente nem sabe também depois como isso seguiu, porque tem um tempo aí de trabalho, mas eu acho também, que nem a Márcia falou, é um caso que a gente fica... se o menino estava destruído, se a gente lendo se sente tocado e caramba, e sofre, né, de alguma forma, não tem como imaginar o sofrimento desse menino, que, bom, que bom que encontrou uma Rosine Lefort que se colocou dessa forma tão possibilitadora, mesmo que a gente diga um pouquinho, mas é um pouquinho que um monte, né? Muito grande. Bom, não sei, tem muitas coisas, mas essas coisas foram as que vieram. Eu acho também que, assim, tem isso que é da estrutura psicótica e autismo, mas dentro de cada uma dessas estruturas há muita variação, né? Tanto com relação à psicose, em que nível está, e o autista também. Então, não é uma coisa assim estanque, eu acho que depende de cada caso, né? E em relação ao secretário do alienado, Laura, que você falou, Laura? Sim, você trouxe. Sim, e você disse que a Rosine trabalhou de uma maneira diferente, né? Mas eu acho que é por isso que eu quis falar disso. Tem vários níveis, mesmo essa criança sendo grave, ali é por isso que tem de seguir do que se apresenta, né? Essa relação com o diagnóstico, claro que importa, mas depende do que diz, como que vai se estabelecendo essa transferência. E tem uma variedade da maneira como isso acontece.
né? É um leque. Então, é por isso que é importante pegar o caso, né? No caso dele. Eu falei algumas coisas aqui de uma maneira assim, mais de estrutura do que Lacan fala no início, né? Não sei, entendeu o que eu falei? Posso? O que me ocorre é que a Rosine, ela oscila entre duas maneiras de interpretar, né? E uma delas talvez se aproxime do que seria o secretário do alienado, quando, por exemplo, ela tem a possibilidade, em certos momentos específicos do que ele produz, de transmitir alguns significantes e transmitir também um certo encadeamento. Por exemplo, quando ele fica muito nervoso porque ele não faz cocô o suficiente, e ela diz para ele, não, ele não tomou leite o suficiente para que ele pudesse produzir tanto cocô, né? Então você vê que aí tem toda uma lógica que até topológica mesmo em relação ao corpo, né? Do que entra, o que sai, né? Do corpo furado, né? Claro que não é nesse nível, mas assim tem uma transmissão aí de significantes, né? No sentido assim, ela secretaria ele porque oferece aí significantes que podem ser útil para ele, um recurso para ele lidar com o que se passa na experiência dele, né? Então é uma maneira como a interpretação, como ela interpreta, né? Agora tem momentos que a mim me fazia pensar como em intervenções ao estilo da Melanie Klein também, não é? Tem um traço aí quando ela se coloca, né? É até um traço possibilitador até, sim, né? Sim, quando sim. que era muito forte. Colocando palavras como todos precisamos, né? E não teve. Sim. Sim. Você falou a respeito da permanência, né? E que eu concordo com você. Tem uma permanência do discurso do significante que precisava ficar marcado na fala, né? Que ela marcava aquelas cenas que ele fazia. Mas tem também isso que você falou. Eu acho que no trabalho com crianças tem sim essa disposição, né? Que é sustentado pelo desejo de analista, mas tem essa particularidade, né, de você colocar o seu corpo a serviço, né? Tem sim, né? Eu só queria lembrar que, por exemplo, nesses casos desses pacientes caracterizados por esses problemas da holófrase, né, sujeitos holofrásicos, como costuma-se dizer, na verdade, o que está prejudicado é a função imaginária e a outra coisa é a própria função fálica. São as duas prejudicadas. Então, como é que o analista trabalha? Porque os significantes estão lá dessa maneira, né? Dessa maneira em holófrase, aí a céu aberto. Então, o que o analista vai fazer? Que acho que é o que a Rosine pode fazer, né? Na verdade, joga o jogo do imaginário, né? E faz interpretação também, mas ela, na verdade, está jogando o jogo de constituir um tanto dessa imagem, que não se definiu por uma psicose, emprestando o corpo, mas jogando em termos desse jogo para construir algo de uma imagem. Agora, se esse paciente, com essa severidade, não tivesse afetação do significante no corpo, como Lacan mostra pelo superior, nada disso seria possível. Ele está na comunidade humana. Senão... Agora sim, a última, Alexandra. Boa noite. Eu queria perguntar se a gente poderia articular essa questão da holofrase com a língua. E se eu poderia pensar essas duas palavras do dono e o lobo, antes de significantes, pertencerem ao campo da língua e depois eu fiquei com a dúvida, eu não terminei de ler esse capítulo, eu fiquei com a questão de, será que esse trabalho da analista foi possível
justamente porque ela está em instituição, e isso traz uma ferramenta que eu acho, pelo menos na minha prática, tem várias ferramentas para trabalhar com o psicótico em instituição que a gente não teria no consultório. É possível. E depois, em relação ao que disse a Márcia, da leitura ter sido assim impactante, eu também senti que foi muito forte, mas eu pensei também como essa mãe teve sozinha. Como é possível deixar alguém grávida assim, sozinha, né? Como é possível chegar a esse lugar aí onde a criança está quase morrendo de fome, né? Não há ninguém, não há rede, né? Porque as mães psicóticas podem ser mães, mas é preciso haver uma rede e esse é um compromisso social, né? Que é o espaço que a gente tem para acolher a loucura na nossa sociedade. E era isso é mais um comentário só. Obrigada. Olófrase com Lalang. A gente pode pensar alguma coisa, porque quando a gente vai para Lalang, é tudo que ressoa de objeto A, mas seria diferente a gente pegar a Lalang pela neurose, e talvez aí tenha alguma coisa de Lalang em termos de Dasding, né? Esse objeto primeiro, que a mãe também vai ao lugar de Dasding, já que a mãe falhou dessa maneira, e ela teve que, de alguma maneira, trabalhar, sei lá, se a analista teve que trabalhar de uma maneira, porque exatamente o que fica mais importante é essa relação mãe-criança, porque a criança em relação ao sujeito está no lugar do objeto do fantasma da mãe. Todos esses que têm holófrase estão nesse lugar. Por aí, como trabalhar com essas frases fragmentadas, interrompidas, como Schreber mostrava também, não sei, talvez pelo ressoar do objeto A também, porque toda a Lalang tem a ver com o que ressoa do objeto A. Não sei, porque tem esses restos, né? Mas não seria o tratamento da mesma maneira que vai para o neurótico, né? Em termos dessa Lalang, dessa língua materna primeira, né? Dessas coisas tão, vamos dizer assim, específicas, né? Sintomáticas. Eu estou me perdendo do estilo, né? Vai do estilo de cada um em relação a esse lugar primeiro da língua. Não sei, acho que pode se pensar, mas eu não pensei, não. Me ocorreu. Quanto à instituição, me parece que o Roberto, naquele momento, né, ele está numa instituição, foi possibilitador para o tratamento, mas claro, porque naquele momento ele passou por 25 instituições, e por que nesse momento a instituição pode ter sido possibilitadora? Porque a Rosine, né, tentou um tratamento analítico com ele e teve um desejo do analista com ele, de modo também a poder acompanhar, testemunhar, escutar, né, emprestar o corpo e também o simbólico possível ali, né? Porque senão poderia ser a de 26ª instituição em que ele passa sem avançar nada na constituição subjetiva dele, né? E com relação ao desamparo da mãe dele, né, me parece que não sabemos muito sobre isso, mas parece que alguma coisa na geração dela falhou, né? Porque e o lugar dessa mãe na família dela, né? E o que foi transmitido não tem essa história familiar, né? De como também ela foi, como é que foi a constituição do grande outro, as figuras maternas e paternas para ela, a gente não, né? Não tem essas informações, seriam importantes, né? Rosine fala que ela precisava ser lembrada. No texto dela, né? Que ela precisava ser lembrada de alimentar a criança, cuidar da criança. Ela esquecia. Então, escrito lá, né? Acho que sim. Um suporte muito precário, né? Que essa mãe teve, mas que, né? Pelo menos alguém pôde lembrá-la de se alimentar, né? Mas é pouco, né? Assim. Hoje em dia se fala, né, de que
certas constituições subjetivas, certas mulheres e certas famílias, né, precisam aí de um suporte que nem sempre a família, a geração delas, de rede, né, mas que para além da família, né, muitas vezes, né. Bom, eu acho que fecharam as inscrições, né, Maridel? Então, eu queria agradecer muitíssimo as perguntas, as questões. Acho que foi muito rico. Eu gostei muito. Muito obrigada pela oportunidade. Muito bom. Boa noite a todos. Noite. Boa noite. Boa noite. Eu agradeço muito também a vocês. Obrigada, hein? Também foi ótimo, ótimo, Obrigado, maravilhoso. obrigado. Muito bom. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Gostei muito. Também gostei muito.